Olá, dominadores! Mais uma quinta-feira de análise de processos por aqui. Já estou compartilhando com vocês a minha tela com o primeiro processo minerário de hoje. Na verdade, são dois aqui que estão na tela, já para lembrar esses conceitos de renúncia e desistência. Esses dois processos eu tirei do Diário Oficial da União esta semana, eu acho que foi de terça ou de quarta-feira, agora eu já esqueci, mas eu vou mostrar para vocês o processo minerário. Pela data dá para ver, né? Dia 11/10, então foi de quarta-feira, da publicação de quarta-feira. Então, a primeira pergunta foi para identificar, se vocês sabem, identificar a diferença entre renúncia e desistência. Só para entender melhor o que aconteceu aqui com esses dois processos, são fases diferentes de processos minerários. Aqui, o primeiro processo está na fase de requerimento, requerimento de pesquisa mineral. Já esse segundo processo é uma concessão de lavra, então já tem o título de lavra. Então, a grande diferença aqui entre renúncia e desistência é a questão da fase do processo minerário. A desistência é para a fase de requerimento e a renúncia é para a fase de títulos. Então, pode ser o título de lavra, pode ser até mesmo o alvará de pesquisa. Então, aqui, se a gente tivesse um alvará de pesquisa publicado, seria feito o pedido de renúncia e não de desistência. Primeiramente, só para relembrar esses dois pontos. E eu vou focar agora com o processo 1, que é exclusivo sobre a renúncia da concessão de lavra. Aqui esse processo ele tem vários eventos, como é uma concessão de lavra, é um processo que acontece muita coisa até de fato ter a publicação da concessão de lavra e tudo mais. A pergunta que eu fiz aqui é para que a renúncia de uma concessão de lavra seja homologada pela ANM, qual documento precisa ser aprovado? O plano de fechamento de mina, o relatório de execução do plano de fechamento de mina, o programa de recuperação de áreas degradadas ou o relatório dos trabalhos efetuados. E aqui, essa pergunta, eu não quis colocar nos stories isso, mas eu vou estender aqui para vocês. Serve para qualquer tipo de título de lavra. Então, quando a gente for renunciar um título de lavra, a gente tem que, a ANM só homologa essa renúncia a partir do documento específico que a gente vai ver melhor estudando esse processo minerário. Aqui, igual eu falei para vocês, eu coloquei os eventos principais referentes à renúncia mesmo, e a gente vai abrir o processo minerário aqui na sequência. Esse é o processo minerário, é um processo de 2020. Não, gente, desculpa, esse aqui é o processo que eu coloquei junto do requerimento, do requerimento de pesquisa. Então, vamos dar uma olhada nele aqui primeiro. Bem simples, teve o protocolo do requerimento de pesquisa, aí na sequência, assim, poucos meses depois, o titular já desistiu desse requerimento de pesquisa, lembrando que tanto a desistência quanto a renúncia, a partir do momento que você faz o protocolo, não tem mais como voltar atrás. Então, toda vez que a gente for renunciar ou desistir, a gente tem que estar 100% seguro que é isso mesmo que a gente quer. Por mais que a ANM demore a homologar essa renúncia ou a desistência, já é considerado que o titular ele abriu mão do título a partir do protocolo desse pedido. Tomem cuidado com isso. Então, aqui ele, na verdade, ele fez dois protocolos, deve ter sido algum erro, ou achou que faltava. Meio que ele deve ter visto aqui, ó. Ele fez um pedido de desistência em 2021 e fez outro em 2023, como demorou muito para a ANM homologar, ele foi lá e fez outro. E aí, na sequência, a ANM já homologou. E nesses casos aqui de desistência, de requerimento, a área fica livre? Não, vai ter que aguardar a publicação de um edital de disponibilidade para essa área. Bem, tranquilo, essa questão que eu não coloquei essa pergunta sobre a disponibilidade, se fica livre ou disponível, fica livre ou fica elegível a disponibilidade, mas aqui já serve para a gente revisar esses conceitos também para esse processo. O processo da concessão de lavra é esse aqui, uma área de 41,26 hectares no estado de Santa Catarina, a substância areia. Percebam que concessão de lavra, substância areia também respeita até 50 hectares para requerimento na fase de concessão de lavra, a pesquisa mineral também, se for areia de uso de construção civil. E aqui que eu falei para vocês que a gente ia considerar, só ver o histórico do processo rapidamente. O processo mesmo é de 1998, que foi quando foi protocolado o requerimento de pesquisa, teve o alvará de pesquisa otorgado por 2 anos, aparentemente todas as obrigações foram apresentadas, o relatório final de pesquisa positivo foi apresentado, foi aprovado,
teve a aprovação do PAE, etc, etc. Só voltando aqui, a concessão de lavra foi publicada em 20 de setembro de 2018. Concessão de lavra não tem prazo de validade. Então, aqui vocês nunca vão ver nenhum prazo de validade associado à concessão de lavra. Por isso, talvez seja interessante, dependendo do objetivo do titular da área, do titular, do minerador que está interessado em extrair areia, checar se vale a pena ir pelo regime de concessão de lavra, já que ele vai ter um título com validade infinita, validade indeterminada, ou ir pelo registro de licença. O registro de licença, a vantagem é que é mais rápido, mas a concessão de lavra, pensando no longo prazo, talvez seja mais vantajosa. Então, é sempre bom também apontar essa opção para o cliente, se caso um cliente de você chegue com essa demanda, por exemplo, extração de areia, e ele pensa em extrair por muitos anos, se vocês também, como a parte técnica, constatarem que é uma jazida que tem viabilidade para ser extraída para mais de 10 anos, então talvez valha a pena ir pelo caminho da concessão de lavra, faz uma pesquisa mineral mais detalhada e tudo mais, nem que seja igual ele fez aqui de 2 anos, apresenta o relatório final de pesquisa para seguir com a concessão de lavra. Voltando aqui, agora a gente vai chegar no ponto do pedido de renúncia, aqui. Aqui a renúncia foi feita em 13/12 de 2019. Uma coisa muito importante para a gente rever nesse processo minerário. Pedido de renúncia atualmente, se a gente fizesse agora, em 2023, a gente teria que estar bem alinhado com a Resolução 68 de 2021, referente a plano de fechamento de mina. Como aqui ainda não existia essa resolução, a gente seguia o que está previsto no regulamento do Código de Mineração, que é o Decreto 9.406 de 2018, que ele fala referente aos títulos de lavra, qual documentação precisa ser apresentada, e também o que é condicionante para a ANM homologar ou não um pedido de renúncia de concessão de título de lavra. Então, nesse caso aqui, a pergunta que eu fiz para vocês, vou voltar à pergunta, referente à documentação, o que precisa ser aprovado é o relatório de execução do plano de fechamento de mina. Para esse caso específico, e na verdade para todos, mas se esse titular tivesse feito o protocolo dessa renúncia agora, em 2023, ele deveria ter apresentado o plano de fechamento de mina até 1º de 12 de 2022. Mas não foi o caso dele, porque ele fez o protocolo da renúncia antes da vigência da resolução ANM 68 de 2021, que ficou vigente a partir de 1º/6 de 2021. E teve esse prazo de 1º/12 de 2022 para apresentar a atualização do plano de fechamento de mina. Então, ele se livrou dessa. Mas se vocês se depararem com casos posteriores, aí a gente tem que dar uma olhada em relação à resolução 68. Então, esse caso aqui a gente foca somente no decreto 9.406 de 2018. O que ele fala aqui sobre renúncia para a gente? A renúncia será efetivada no momento de sua comunicação. A homologação da renúncia ela vai ficar condicionada à conclusão do plano de fechamento de mina ou à execução do próprio plano de fechamento de mina que deve ser aprovado pela ANM. Então, esse caso específico aqui, percebam que tanto a renúncia foi homologada quanto a aprovação do relatório de execução do PFM, que é o plano de fechamento de mina, foram publicados no mesmo dia. Então, a ANM aqui ela aceitou esse relatório de execução do plano de fechamento de mina, que foi protocolado aqui por esse titular quando ele fez o pedido de renúncia, a gente tem que apresentar logo também esse relatório de plano de fechamento de mina. Tiveram algumas exigências aqui pelo meio do caminho que ele foi cumprindo, até que a ANM, de fato, considerou aceito esse relatório dele e homologou a renúncia. Então, aqui eu nem abri para vocês, mas é interessante depois, se vocês tiverem curiosidade, de olhar melhor sobre essas exigências que vieram para complementar esse relatório de execução. Voltando aqui também ao regulamento do Código de Mineração. Aqui, nos outros parágrafos do artigo 51, trazem outras questões também, mas que a gente tem que focar, até aqui no caput do artigo 51 fala que deve ser instruído com o relatório dos trabalhos efetuados e do estado da mina e de suas possibilidades futuras. Isso aqui nada mais é do que o próprio plano de fechamento de mina, mas quer que já esteja com a execução, a conclusão desse plano de fechamento de mina. Então, tem que apresentar esse relatório de execução. Se for 2023, o relatório de execução, ele tem que seguir a resolução
ANM 68 de 2021. Voltando aqui no processo minerário, só para vocês entenderem aqui o parecer final mesmo, para a gente dar uma olhadinha. Pelo que eu vi aqui das exigências que vieram após esse pedido de renúncia, eles pediram um relatório fotográfico mais detalhado, pediram que um parecer do órgão ambiental para aprovar o PRAD também, o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Então, a ANM foi bem específica em alguns pontos, só que o relatório deles não está aberto. Eles protocolaram isso em dezembro de 2012, aqui, ó, aqui o relatório que foi protocolado está sigiloso, então a gente não consegue saber como que foi apresentado esse relatório. Mas aqui tem um pequeno histórico, até desses próprios cumprimentos dessas exigências, o que a ANM pediu, o que o titular apresentou, e aqui foi falando cada uma das coisas. E a conclusão, aqui, ó, questão do plano de fechamento de mina, a empresa encaminhou manifestação do órgão ambiental sobre a conclusão do PRAD, em resposta ao ofício. Então, esse foi uma das exigências da ANM. E aqui, a própria coordenadora regional do IMA autoriza o encerramento da atividade do processo minerário. Então, ficou condicionado também, a ANM condicionou o encerramento a renúncia desse título de lavra à própria aprovação do órgão ambiental, que é muito interessante, significa que eles estão trabalhando de forma conjunta. Então, esses dois processos aqui, queria trazer para vocês. O próximo, que eu chamei aqui de processo 2, esse aqui eu não vou mostrar o número do processo minerário, mas eu coloquei aqui os eventos, e é esse processo também que a gente vai escorrer um pouco mais, porque foi o trabalho que eu fiz durante essa semana para um cliente. Então, eles estão adquirindo algumas áreas, e daí eles pediram para fazer uma análise mais detalhada, para saber os riscos e tudo mais. E nesse processo específico foi o que eu identifiquei a questão da sobreposição com outro processo prioritário. Mas vamos entender aqui, primeiro focar nesse processo 2. A pergunta que eu fiz, o que pode ser feito na fase do processo minerário? Nessa fase que é a fase que está esse processo de requerimento de permissão de lavra garimpeira. Teve o protocolo do requerimento, ali em março de 2022, teve o cumprimento de uma exigência. Essa exigência ela não chegou a ser publicada, foi um ofício que foi inserido via SEI, e com prazo de 60 dias para cumprimento, mas contados a partir do recebimento do ofício, não foi a partir da publicação do Diário Oficial da União. Geralmente é a partir da publicação do Diário Oficial da União, com exceção desses casos que vem expresso no ofício a contagem do prazo. Então, seria a partir da data que o titular recebesse esse ofício via AR. Como ele nunca recebeu esse ofício, ele considerou praticamente a data que ele teve ciência via SEI. Aí ele considerou esses 60 dias e pensa que a ANM vai aceitar tranquilamente esse cumprimento de exigência dele. Aqui, o que pode ser feito nessa fase desse processo minerário? A gente tem um requerimento de permissão de lavra garimpeira. Eu posso fazer o protocolo de cessão total do direito minerário? Eu posso fazer o protocolo do pedido de renúncia? Eu posso fazer o protocolo de mudança de regime para pesquisa? Ou eu posso fazer o protocolo de mudança de regime para licenciamento? Se vocês já até respondi essa questão, principalmente referente à renúncia. Nesse caso, eu não posso fazer protocolo de pedido de renúncia, porque eu não tenho um título de lavra, não tenho um título minerário, tenho um requerimento. Então, se eu quisesse desistir dessa área, eu faria o protocolo de um pedido de desistência. No caso da cessão total do direito minerário, eu estou na fase de requerimento de PLG. Eu não posso fazer cessão na fase de requerimentos, nem cessão total, nem cessão parcial, com exceção do requerimento de lavra. Fase de requerimento de lavra, a gente pode solicitar cessão total ou parcial junto à ANM, mas requerimento de PLG, requerimento de autorização de pesquisa, requerimento de licenciamento mineral ou registro de licença, não pode ter o pedido de cessão, que vai ser indeferido pela ANM. Está expresso isso na portaria 155. Sobre o protocolo de mudança de regime, aí a gente fica com duas opções, a C ou a D, para essa questão. A PLG, a gente pode fazer mudança de regime apenas para autorização de pesquisa. Então, aqui já responderia com a letra C. E a grande questão, na verdade, por que eu trouxe essa pergunta para vocês? Porque o titular estava querendo fazer uma mudança de regime, o titular, o comprador que estava negociando essa área. E o que acontece nesse caso aqui? A gente pode fazer a mudança de regime a partir da fase de requerimento mesmo, até a fase antes do prazo final de vigência do título minerário.
Então, eu posso fazer o pedido de mudança de regime na fase que está esse processo agora, na fase de requerimento. Eu não preciso esperar a publicação do título de PLG para fazer mudança de regime. Eu preciso esperar para fazer a sessão total ou sessão parcial. Mas para fazer mudança de regime, eu posso fazer exatamente nessa fase que o processo minerário se encontra. Mas aqui tem um risco, né? Porque tem um pedido de exigência, tem que saber se esse pedido de exigência foi cumprido corretamente e tudo mais, para não se perder esse processo minerário. E aqui a segunda pergunta foi para acelerar a emissão do título de permissão de lavra garimpeiro, que pode ser feita aqui testando alternativas para a gente acelerar, por exemplo, a tramitação desse processo minerário. Considerando que não foi protocolada a licença ambiental ainda, a licença de operação, então, se esse título lá quisesse que esse processo saísse mais rápido, que esse título de PLG saísse mais rápido, ele protocolaria a licença de operação. Mas ele também pode protocolar o pedido de celeridade na análise. Até porque essa exigência foi protocolada, foi cumprida em 22 de 8 de 2022. Já tem mais de um ano que a ANM ainda não analisou essa exigência. Então, se ele quiser dar uma movimentada nesse processo, ele pode e deve protocolar um pedido de celeridade e acompanhar a análise junto à ANM. Quando eu coloquei essa opção de acompanhar a análise junto à ANM, é pensando num acompanhamento mais próximo, no sentido de ficar ligando para a ANM, de ficar mandando e-mail para os servidores que deram, por exemplo, emitiram o ofício dessa exigência para saber se falta complementar mais alguma coisa, algo nesse sentido. Então, aqui consideraria todas as opções anteriores. Vou só agora mostrar para vocês, aqui, igual eu falei, não vou compartilhar o número do processo minerário, porque são questões de clientes, e aqui tem que manter o sigilo mesmo, por conta que são áreas de negociação. Mas para vocês entenderem aqui, esse aqui eu mostrei no Cadastro Mineiro. Esse é o processo, vou chamar ele processo de 2022, e esse é o processo de 2012. Quando eu fui aqui nesse próprio processo minerário, olhar no Sigmine, eu percebi que tinha o processo de 2012 também sobre a mesma área. Aí eu fui olhar o processo de 2012 no Cadastro Mineiro e me deparei com esses eventos. O que acontece com esse processo de 2012? Ele foi um alvará de pesquisa, publicado lá em 2014. O titular até pagou as taxas anuais por hectare, uma das taxas, né? Comunicou o início dos trabalhos de pesquisa, só que quando foi aqui, o alvará de pesquisa foi publicado para 3 anos, então, mas quando foi aqui em 27 de 8 de 2015, não, desculpa, em 14 de 1 de 2015, ele protocolou o pedido de renúncia, aqui a gente entra de novo na questão da renúncia. Renúncia porque já estava na fase já tinha um alvará de pesquisa otorgado, já tinha um título minerário. Então, ele protocolou esse pedido de renúncia. E daí, a ANM homologou esse pedido de renúncia. E o que aconteceu na sequência? Teve a publicação do edital de disponibilidade, mas olha a data, 9 de 12 de 2016. Aqui, início de dezembro de 2016, o procedimento de disponibilidade na época da NPM estava suspenso. Por quê? Porque estava ali com uma demanda muito grande de áreas em disponibilidade que estavam anos sem a movimentação, então eles decidiram suspender para reformular todo o procedimento de disponibilidade. E aí veio a resolução ANM 24 de 2020. E o primeiro edital só veio em setembro de 2020. Então, foi coisa de mais de 4 anos, praticamente, para vir um edital de disponibilidade desde toda essa suspensão. Então, na sequência que teve o cancelamento desse edital, por quê? Porque estava suspenso. Nessa época estava suspenso o procedimento de disponibilidade mesmo. E o que aconteceria aqui? Essa área ficaria livre? Não, porque aqui, desde sempre a renúncia do alvará de pesquisa gera a disponibilidade da área. A área fica elegível à disponibilidade. Se fosse, por exemplo, a não apresentação do relatório final de pesquisa, aí sim a área ficaria livre e tudo mais. Mas não é esse caso aqui. Esse caso foi renúncia e a área tem que ir para a disponibilidade. E nunca mais a ANM colocou essa área em disponibilidade aqui. O ponto de atenção que eu falei para o cliente foi o seguinte: existe esse processo minerário de 2012, que está totalmente sobreposto a esse outro processo minerário da PLG aqui, do requerimento de PLG, que é de 2022.
Só que a ANM, quando ela fez esse estudo de retirada de interferência, ela ignorou esse processo de 2012. Ela falou que não tinha interferência com esse processo, mas tem. E esse processo aqui, se alguém for questionar alguma coisa, facilmente ganha. Então, ganha no sentido de manter o direito de prioridade desse processo, porque é muito fácil comprovar tudo isso com base nisso que eu estou comentando aqui com vocês. Então, é muito fácil, por exemplo, esse comprador é mais fácil ele solicitar para a INEM que essa área entre em disponibilidade, vai lá no formulário, cadastra essa área no formulário de nominação de áreas lá do SOPLE, e daí tem mais chance dessa área entrar no edital de disponibilidade. O que ele pode fazer também é fazer um ofício para esse processo minerário falando da existência desse processo aqui de 2012. Na verdade, protocolar para os dois, que aí a ANM não publica o título de PLG para esse processo. Por quê? Porque a prioridade é desse processo aqui. Então, tem alguns caminhos que esse cliente ele pode seguir. O que eu estou orientando ele, se fizer sentido para eles, obviamente, é seguir aqui pelo caminho da disponibilidade para garantir o direito de prioridade desse processo, até porque eles nem entrariam com a negociação desse processo de 2022. O risco de entrar na negociação com esse processo de 2022 é a ANM a qualquer tempo rever esse erro dela e cancelar todos os atos aqui desse processo de 2022. E aí voltar a disponibilidade para esse processo aqui, colocar a área no edital e tudo mais, seguir com todos os trâmites do procedimento de disponibilidade. E agora será conforme as regras da Resolução 24 de 2020, quando essa área for colocada num edital de disponibilidade novamente. Então, aqui esse caso eu queria compartilhar com vocês, porque assim, até no primeiro momento eu até falei para o cliente a seguinte coisa: isso pode não dar em nada, porque se ninguém questionar, a ANM não vai voltar atrás. Mas se alguém questionar isso em algum momento, daqui a 10 anos, algo nesse sentido, a ANM vai ter que rever isso. Vai ter que rever esse erro dela. E é um erro que é facilmente argumentado. Porque expliquei aqui para vocês todo o histórico aqui desse processo e tudo mais. Então, assim, não vale o risco. Não vale o risco de negociar essa área aqui se o direito de prioridade não está garantido para essa área. O que acontece, talvez, lá na hora que foi requerer e tudo mais, via Sigmine, a área estava como, não tinha nenhuma poligonal, algo nesse sentido, então a pessoa foi e requereu. Ouviu também que teve esse edital de disponibilidade cancelado para esse processo de 2012 e chegou à conclusão que a área estava livre, chegou à conclusão errada, né? O responsável técnico que fez o requerimento. Mas, enfim, não dá para a gente saber, eu não conheço o histórico aqui da decisão desse processo de 2022, ele só chegou para mim. Então, só fui confrontando informações, porque quando a gente faz uma análise de processo minerário, é para levantar tudo, para levantar todos os riscos mesmo para o cliente. Então, eu tinha que apresentar esse risco para ele, não podia ficar calada. E a decisão é dele, como ele vai seguir daqui para frente, mas para mim, o melhor caminho é seguir com esse processo da disponibilidade. Enfim, queria compartilhar esse caso aqui com vocês, porque foi um caso bem interessante que eu trabalhei. E talvez vocês se deparem com alguma dessa situação, ou talvez vocês não estejam considerando olhar no Sigmine também os processos minerários para ver essas questões de interferência. Por mais que sejam processos antigos, igual esse, 10 anos depois, um de 2012 e outro de 2022, vale a pena estudar bem detalhados a todas as informações que existem nos sistemas públicos da ANM para a gente fazer uma análise bem minuciosa e apontar os pontos de atenção, apontar os riscos, apontar os próximos passos. Ok? Beleza? Entendido até aqui? Vejo vocês então na próxima quinta-feira. Já coloquem aqui também nos comentários sugestões de casos ou de processos minerários que vocês gostariam que fosse analisado na próxima aula. Até a próxima quinta-feira.